Fala, minha galerinha do sétimo, tranquilo, pessoal? Seguinte, galera, hoje eu fiz aí um resuminho para vocês da nossa unidade referente à região sudeste, tá bem? E antes de nós iniciarmos a nossa matéria, queria lembrar vocês que a nossa prova já está aí. Então é o seguinte, a matéria da nossa prova, pessoal, será a unidade 7, que é referente à região Nordeste, e a unidade 8, que se inicia na página 18, que é referente à região Sudeste. Tranquilo? Então, eu gostaria que, por gentileza, vocês estudassem essas duas regiões. A unidade 9 nós vamos ver depois, tá bem? Assim que acabar essa nossa avaliação, para não misturar as coisas, tá bom? Então, vocês vão estudar a unidade 7 e 8 para avaliação desse terceiro bimestre. Tranquilo, galera? Até para não ficar muito conteúdo para vocês, tá bem? Para vocês estudarem. Tranquilo? Seguinte, na nossa última aula eu falei rapidamente para vocês sobre a região sudeste, também trouxe algumas características, falando até a parte do clima, certinho? Falei principalmente para vocês sobre o clima da região sudeste, falei sobre o clima subtropical, tropical e o tropical de altitude e as características de cada um. Estudem isso, tá bem? Então, a partir de hoje nós vamos prosseguir com a nossa matéria. Eu fiz um resuminho aí para vocês, falando sobre principalmente alguns pontos que vocês necessitam saber para a prova, tá bom? Seguinte, galera, ponto importante de se destacar, a apostila também traz uma importante informação que é sobre vegetação. As principais vegetações encontradas na região sudeste são, entre elas, a floresta tropical, que infelizmente, devido à alta urbanização da região sudeste, que é mais uma grande característica dela, a alta urbanização dessa região, devido a essa alta urbanização, grande parte da Mata Atlântica, quando nós falamos de floresta tropical no sudeste, nós falamos de Mata Atlântica, então grande parte dessa Mata Atlântica, ela foi infelizmente desmatada. Então esse bioma floresta tropical não é tão presente assim na nossa vida, certinho? Porém, aqui no Rio de Janeiro, enfim, ele ainda existe, porém, já grande parte dele, infelizmente, já nos deixou, digamos, e deu espaço para a urbanização. Agora, é importante destacar também um outro ponto muito importante, tá bem? Em Minas Gerais, nós temos uma maior diversidade de biomas, nós temos a presença do Cerrado e da Caatinga, tá bom? Então, as vegetações que nós encontramos no sudeste brasileiro são principalmente floresta tropical, muito importante vocês saberem principalmente aquilo que eu falei para vocês, ela sofreu com desmatamento devido à urbanização na região, e também nós temos a presença do Cerrado e da Caatinga em Minas Gerais, o que dá a Minas Gerais uma diversidade enorme, tanto de clima, tanto de bioma, enfim, Minas tem uma grande diversidade, não é a palavra certa, mas tem uma riqueza em relação tanto a clima quanto a biomas, tá bem? Então, seguinte, galera, falamos sobre a vegetação encontrada nessas regiões. Outro ponto muito importante de destacar é sobre o relevo. O relevo encontrado na região sudeste, na maior parte, digamos, do território, nós podemos falar sobre planaltos. Então, a serra, por exemplo, muito encontrada na região sudeste, por isso o clima tropical de altitude, também porque é encontrado esse tipo de clima em regiões que apresentam elevada altitude. Por isso, essa é a presença desse clima, justamente por conta dessas serras, desses planaltos, que fazem com que o sudeste seja tomado por esse tipo de relevo, certinho? Então falamos, galera, da vegetação, cerrado, caatinga e floresta tropical, certinho? Falamos então principalmente do relevo encontrado aí nessa região, e agora alguns pontos que são importantíssimos, tá bem? Seguinte, galera, a região que apresenta a maior urbanização e a maior potência em relação à economia é a região sudeste. E aí eu vou trazer o que cada estado, na verdade, o que 3 estados que são os estados de destaques dessa região, o que 3 estados se destacam, tá bem? Onde esses 3 estados se destacam? Primeiramente, separei para vocês o Rio de Janeiro, que se destaca pela produção de petróleo, principalmente em Campos, Macaé, tá bem? Então esses 2 municípios têm grande destaque na produção de petróleo. Então o Rio de Janeiro, ele se destaca pela produção de petróleo, além de se destacar economicamente pelo turismo e também
pelo comércio, que é o setor terciário da economia. São Paulo, pessoal. São Paulo se destaca pela agricultura, por incrível que pareça, também tem um destaque pelo setor da agricultura e também um grande destaque para o setor fabril. É em São Paulo onde nós temos a concentração de fábricas no Brasil. Então, São Paulo se destaca justamente pela presença de fábricas na região, tá bem? E Minas Gerais, pessoal, se destaca, conforme eu falei para vocês, por conta dessa riqueza, tá bem? Enfim, de biomas, do clima, que aqui é muito favorável à produção agrícola. Minas se destaca pela produção agrícola em relação à economia, tá bom? Então, muito importante vocês saberem, além de saberem, claro, que essa região é uma região muito forte economicamente, a mais forte economicamente dizendo do Brasil, nós temos que saber o que esses estados, que são os estados mais fortes também economicamente, tem de bom na sua economia, tem de forte na sua economia. Então é importante que vocês saibam o que cada estado possui de forte na economia. O que a apostila nos traz, mas não detalha tanto, tá bom? Mas enfim, são essas as grandes fontes de capital desses estados, tá bem? E uma matéria muito importante de destacar, é nessa região também que nós temos a maior densidade demográfica do Brasil. E aí cai uma grande pergunta que a apostila faz, que é muito importante que eu explique para vocês. Está na página 34, é o número 1 da página 34. Olha o que a apostila pergunta. O estado de São Paulo é o mais populoso do Sudeste, porém não é o mais povoado. Explique o porquê desse fato. Vamos lá. Não quero explicar essa questão na ocasião, quero explicar para vocês a diferença entre povoado, tá bem? E populoso. Vamos lá. Aqui ele diz que São Paulo é o mais populoso. O que ele quer dizer? Quando nós falamos que determinada região ela é mais populosa, nós estamos nos referindo ao número de habitantes dessa região. Ou seja, o país mais populoso do mundo é a China. Por quê? Na China nós temos o maior número de pessoas do mundo. Então, quando nós falamos populoso, nós falamos automaticamente de número de indivíduos. Quando nós falamos povoado, nós estamos relacionando o espaço com o número de habitantes, certinho? Ou seja, olha o exemplo que eu trouxe aqui para vocês, pessoal. Que exemplo feio. Separei a folha em duas partes iguais, tá bem? Olha aqui a linha no meio. Tem uma linha aqui no meio, separando as folhas em duas partes iguais. Suponhamos que desse lado aqui da folha tenha 30 pessoas e desse aqui tenha 20. Portanto, qual o lado mais populoso? É justamente esse lado que detém o maior número de pessoas, certinho? E o mais povoado, qual é? Também é esse. Por quê? Nós temos que relacionar o espaço com o número de habitantes. Portanto, nesse espaço aqui, já que eles possuem o mesmo espaço, nós temos o mesmo espaço desse lado da folha e o mesmo daqui também. Já que nós temos o mesmo espaço, esse aqui se torna um local mais povoado, porque ele detém o maior número de pessoas dentro de um espaço, certinho? Vamos supor que esse espaço daqui fosse muito maior, certinho? Automaticamente o mais povoado seria esse. Então, o povoado tem relação com o espaço no qual esses habitantes vivem. Agora, quando nós falamos de populoso, nós falamos somente de número de habitantes, tá bom? Então é diferente uma coisinha da outra, beleza, galera? Então esse foi um resumo aí dessa nossa unidade, tá bem? Na próxima semana eu vou fazer uma revisão para que vocês detenham um maior conhecimento sobre a matéria, tá bom? Qualquer dúvida, estou à disposição. Um abraço.